Olá, mais um Beth Me Ajuda por aqui, nessa série especial sobre adaptação curricular. Hoje a gente vai falar sobre adaptação curricular da área de linguagem. Então, o que é importante a gente pensar, né? A criança, adolescente que tem dificuldades de aprendizagem, seja porque só tem as dificuldades ou alguns transtornos já impedem de aprender de uma maneira como a maioria das pessoas aprende, pensando e lembrando sempre que cada um tem o seu jeito de aprender, mas pensando que a grande maioria também consegue, às vezes, aprender trocando ideias, com textos mais densos. A pessoa que tem dificuldade, ela vai apresentar algumas limitações para aprender como os demais. E, às vezes, esses pequenos obstáculos a impedem de avançar, não porque ela não sabe ou não aprendeu o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, mas porque ela tem uma dificuldade X. E é essa dificuldade que eu, como professor, preciso identificar. Uma vez identificado isso, eu consigo adaptar as atividades para essa pessoa em específico. Às vezes não são nem coisas grandes que eu preciso fazer ou mirabolantes, mas pequenos ajustes. Então vamos lá. Eu posso fazer a simplificação do material, usando textos mais curtos e diretos. Às vezes a gente tem aquelas palavras gigantes palavras não, aqueles textos bem longos, com bastante frases, palavras difíceis. Para uma pessoa que tem dificuldade, eu posso usar palavras mais diretas, imagens, ilustrações, exemplos, que já vão facilitar com que ela resolva aquela questão. Eu posso usar recursos pedagógicos, jogos de palavras, quebra-cabeças, fazer leitura compartilhada, vários outros tipos de atividades lúdicas que substituem aquilo que está escrito e facilita com que a pessoa resolva aquela atividade que eu estou propondo. Adaptação das avaliações, que é super importante, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer a avaliação num ambiente muito grande, a prova pode ser muito extensa, eu posso fazer em 2, 3 vezes, diluir essa prova, ou diminuir o número de questões para que ela consiga ter uma concentração maior naquela avaliação. O tempo que ela tem, muitas vezes, de concentração é bem menor que os demais. Então, eu posso promover e reduzir o número de questões para que isso fique mais fácil. Pode ter um leitor para essa pessoa. O leitor é super importante, porque às vezes eu não consigo ler com propriedade, então alguém vai ler para mim e eu vou ditar o que essa pessoa. Pode ser isso, ou eu escrevo, se eu tiver essa habilidade da escrita, ou eu ainda, a pessoa lê para mim e escreve aquilo que eu estou ditando. E eu, como professor, ou até o auxiliar que acompanha essa criança, consegue observar a aprendizagem aí, né? Que às vezes a gente pensa que a aprendizagem vem naquela resposta que a gente é dada como certa, e não, vem nas entrelinhas. Eu preciso usar estratégias de ensino diferenciadas. As aulas expositivas muitas vezes se tornam extremamente cansativas e não atingem o ideal, então eu tenho que pensar nessas estratégias. Às vezes resumos, mapas mentais, repetição, pequenos conceitos, focar sempre nas habilidades específicas, como leitura, escrita, a oralidade, e sempre separar, é necessário muito assim, separar essa criança, esse adolescente, aquilo que ela consegue. Eu tenho que entender primeiro o que ela consegue fazer, e dentro do que ela consegue fazer, adaptar o currículo para que ela consiga me mostrar o que ela sabe. Entendeu? Porque às vezes é isso que acontece, a pessoa não responde não porque não sabe ou não aprendeu, é porque ela daquela maneira, com aquele obstáculo, ela não consegue.
E para finalizar, às vezes o trabalho em grupo ajuda muito, porque eu gosto muito de fazer aqueles trabalhos em grupos onde eu mesclo os saberes para que um ajude o outro. Então eu vou vendo como o meu amigo faz, eu dou uma dica ali. Então assim, é muito importante esse conhecimento da turma para fazer grupos potentes e que possam se ajudar. Essa é uma coisa que eu indico bastante. E assim, muita paciência, um olhar apurado, carinhoso, respeitoso para com os nossos alunos, porque eles merecem esse currículo adaptado, merecem que a escola seja leve, alegre, desafiadora, sim, mas sempre muito potente. Quer saber mais? Está com dúvida? Precisa de auxílio para preparar o currículo para o seu aluno? Dá um like, faz um comentário, manda um direct que eu estou aqui para te ajudar.